Olá, família! Como vai? Tudo bem? Aqui estamos outra vez para fazermos o nosso consultório de família e queremos ser boa companhia para você. Sabe, na vida nós precisamos nos posicionar sempre. Nós tomamos decisões e nos posicionamos, escolhemos qual é o lugar que vamos assumir na vida. Quando não fazemos isto, outros decidem por nós. Nesses últimos tempos, muitas ideias têm sido comentadas, combatidas. E tá certo, é assim mesmo. Se alguma ideologia nos desagrada, nos desonra, nos ofende, nos posicionamos. Mas, às vezes eu fico prestando atenção em nossas preocupações e eu me preocupo com uma outra coisa. Como está a nossa casa? Sabe, por exemplo, a discussão da ideologia de gênero? Ou sobre qualquer tema nessa linha? Qualquer ideologia que nos afronta, que vem para trazer a nós algum tipo de preocupação no cuidado com os filhos, no cuidado com a família, vão destruir a família. Bom, eu acredito verdadeiramente que hajam grupos, pessoas e interesses de que isso aconteça. Dar um basta à religião. Eu sei, você sabe que muitos gostariam que a religião desaparecesse da face da terra, que os religiosos sumissem, que os cristãos evaporassem, que as famílias fossem diferentes. Mas como é que nós vamos combater a tudo isso? Como é que nós vamos enfrentar? Eu sei. Sabe como é que nós enfrentamos? Não é nem no discurso, não é na palavra. Não é em assumir um palanque ou um lugar para dizer o que nós pensamos. Isso também existe, mas a minha preocupação é que nós não estejamos fazendo o dever de casa. Como está o seu casamento? Como você ensina aos seus filhos a respeito de ser homem e de ser mulher? Como você fala aos seus filhos a respeito do que é família e da vontade de Deus para a família? Você precisa dizer aos seus filhos sobre casamento com o seu casamento. Você precisa dizer aos seus filhos sobre ser homem e ser mulher em família, apresentando a eles a figura de um homem ou a figura de uma mulher que seja verdadeiramente inspiradora. Que nossos filhos se inspirem em homens e mulheres que verdadeiramente deem a eles o significado da vontade de Deus, desde a criação, a instituição da família, dando significado e honra ao casamento, e com isso fortalecendo as bases do assim diz o Senhor, que é quem de fato tem a palavra começo e fim. Ele é o alfa e o ômega. Com isso, eu quero no programa de hoje mais uma vez motivar você a cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da relação entre você e os seus filhos, entre marido e mulher. Como nós estamos trabalhando a paz e a harmonia dentro de casa, como nós estamos dialogando a respeito do que está acontecendo lá fora, mas trazendo para dentro de casa e usando a nossa linguagem, que basicamente deve ser a linguagem do amor. Fica para nós, então, todos pensarmos sobre: estamos fazendo o dever de casa? Ou é mais fácil questionar os ideólogos e as ideologias que vão surgindo e não se preocupem tanto assim, porque virão outras. Mas o Senhor bem nos avisou. Ele bem disse a nós: tem de bom ânimo. E disse mais: quando virdes estas coisas, que coisas? Coisas estranhas acontecendo. O país hoje, o Brasil hoje, é sabido, é um dos países onde mais comete-se assassinatos. Há mortes e milhares de mortes. Compara-se ao número de pessoas que foram mortas com a explosão da bomba lá em Hiroshima. Mas também é um país mega religioso. Mas qual é mesmo a diferença que nós cristãos estamos fazendo na sociedade? Vamos que vamos, né? Fazendo a nossa parte, a começar dentro de casa. O programa de hoje vai tratar sobre casamentos de qualidade. E eu quero você aqui com a gente na nossa conversa. Afinal de contas, é sempre muito bom ter você aqui. Sem ter você, não seria a mesma coisa de verdade. Então fica com a gente, conversa com a gente na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt.
e comenta com a gente, traz o teu pensamento, traz a tua história, compartilha. Hoje nós temos um pastor, um que é também doutor em psicologia, que tem uma formação inteira no atendimento à família, como terapeuta de família também. Ou seja, o programa hoje está bom demais para você tirar dúvidas, interagir com a gente. Inclusive, nós estamos ao vivo também no Facebook. Você vai lá na página, assiste, compartilha, chama os seus amigos que não têm acesso a Novo Tempo, que não está aqui com a gente na telinha, mas está virtualmente no nosso Facebook também. Obrigada por sua companhia e parceria. Apresento a vocês meu convidado de hoje, sobre quem já disse em que área atua, pastor e doutor Edson Pinto. Bem-vindo. Muito obrigado, Arleide. Obrigado pelo convite para estar com você de novo, viu? Prazer. Direto de Montevidéu. Aqui para o consultório. E trago um abraço para aquelas pessoas que... Hoje mesmo fiz um contato com várias pessoas e várias me responderam. Da Bahia, minha terra, onde passei 17 anos como pastor. Pernambuco, onde vivi os últimos 14 anos. Caruaru, Garanhuns. Maravilha. E agora, nessa região de Montevidéu. Passei em Rio Branco, que é divisa, e ali os irmãos, pastor, a gente assiste ao Novo Tempo também, Jaguarão. Que maravilha. E todos mandam um abraço. E os colegas da Marinha, eu fui da Marinha, fui a Montevidéu há 40 anos atrás, fui a bordo de um submarino há 40 anos atrás. E os nossos colegas sempre a gente tem contato, sempre se encontra anualmente. Na época o senhor trabalhava na Marinha. Na Marinha, trabalhava. E tem amigos até hoje. Até hoje. Nós temos estão nos assistindo hoje. Hoje eu mando um abraço para esses amigos. Um deles mandou um vídeo para mim para que eu pudesse responder melhor as suas perguntas. Que maravilha. Um abraço para você. Então vamos lá. Doutor Edson é pastor e doutor em psicologia. Vou chamá-lo de doutor para que quem pegue o nosso programa saiba que é alguém que realmente se aplica e estuda, especialmente a respeito de família, e a gente fica muito honrado, muito feliz em tê-lo aqui, aproveitando essa sua vinda ao Brasil. Como é que se faz para ter um casamento de qualidade? Daqui a pouquinho nós vamos trazendo outras questões ligadas a isso, como manter a qualidade do casamento, por exemplo, quando tem os filhos, para quem nós nos dedicamos tanto. Doutor. Darleide, eu creio que essa preocupação com o casamento, eu lembro, uma certa feita eu atendi um casal e a esposa, era a esposa até de um militar. E ela, num determinado momento, ela olhou para ele e disse assim, se você está pensando que eu vou viver a vida toda com você, só sendo mãe dos seus filhos, dos nossos filhos, você está enganado, porque eu não vou não. Então aquilo me chamou a atenção exatamente para essa questão da qualidade do casamento, né? Porque quando você... no altar, o compromisso que você faz, ali está um casal, você faz os votos, uma pessoa faz os votos com a outra, o casal faz os votos, ali não estão os pais fazendo votos, é um casal, duas pessoas. Então espera-se que a relação, a estruturação desta relação, a qualidade dessa relação venha influenciar aquilo que você falou no início, venha ser uma base para os filhos. Uma célula, antes de se multiplicar, ela passa quase que 90% do tempo dela se preparando para multiplicar. Então, é necessário que o casal também tivesse essa visão de que antes que eu vá multiplicar, que nós possamos multiplicar, nós precisamos nos preparar, lançar as bases dessa preparação para que, digamos assim, eu não venha multiplicar, reproduzir somente uma pessoa, filhos, mas que eu possa reproduzir esses valores que você mencionou. Não adianta a gente ficar comentando que aí fora está fazendo isso, que estão querendo acabar com a família, que a gente reconhece que é toda uma... E eu que estou fora do Brasil, a gente percebe isso com muito mais força, por vermos assim a situação do país, e eu fico feliz com a Novo Tempo pelo trabalho que faz para estruturar as famílias. Mas não, a gente tem que fazer o dever de casa. Ao invés de combater essas ideologias, nos aprofundarmos nas nossas relações para que as nossas influências sejam benéficas, sejam dignas de uma imitação dos nossos filhos. Não vou reproduzir somente pessoas, filhos, eu vou reproduzir na vida desses filhos valores. Isso faz parte da reprodução familiar. Reconhecendo que um casamento, para alcançar um nível de qualidade e manter... vai precisar de uma certa sabedoria, uma certa persistência, um certo cuidado. Porque a gente se perde facilmente com os cuidados, os deveres do dia a dia num casamento. Um casal começa a sua história, claro, desejando ser muito feliz, desejando fazer bem um ao outro, é para ser assim,
mas a gente se perde. Chegam os filhos, por exemplo. Como é que a gente mantém a qualidade de um casamento? Como é que a gente vai conseguindo estruturar e manter, pastor? Eu creio, Darleide, que existe um fenômeno muito natural. Na medida em que os problemas se avolumam em torno dos nossos filhos, é muito natural que os pais se voltem de uma maneira assim mais cuidadosa e até exagerada até às vezes, entendeu? Para dar uma certa proteção a esses filhos. Eu creio que é por aí que eles perdem essa noção. É uma coisa, como disse, é um fenômeno natural. Eles não percebem que estão entrando no papel de pai e de mãe e deixando de lado o papel de esposo e de esposa. Quando deveriam, se eles lançassem bem essa base como esposo e esposa, porque eu vou ensinar para os meus filhos. Nós hoje estamos preocupados muito em ensinar as coisas para os nossos filhos, são os deveres, são isso e aquilo. E esquecemos que esse ambiente onde os nossos filhos estão vivendo é um ambiente de aprendizado. Eles estão aprendendo como vive um esposo, uma esposa, como vive um pai, uma mãe. Enfim, eles vão aprendendo com a gente essas coisas, né? E de modo que o resultado disso, nós vamos ver na vida deles. As coisas que eles não aprenderam ou que aprenderam de maneira errada, a maior parte dessas coisas eles aprendem no nosso lar. Então, nós temos uma responsabilidade. E voltando à sua pergunta, uma vez que os cuidados aumentam, uma vez que os problemas se avolumam, os pais então se veem, eles não percebem, mas eles se voltam quase que 100% para o cuidar dos filhos. E esquecem deles enquanto casal, né? Quem mais cai nesse abismo do cuidado com os filhos do que com o casamento? Homem e mulher ao mesmo tempo, né? Ou seria a mãe que se entrega mais? Vamos supor, na psicologia hoje, de cada 10 livros escritos na área de psicologia, de cada 10 profissionais, em torno de 7 são mulheres. Então, a mulher tem um perfil natural, um perfil cuidador natural. Então, é muito provável, é muito certo que a mulher termina ela entrando mais facilmente nesse jogo do cuidado, né? Então, e principalmente quando uma mulher que já tem um histórico, quem sabe, de família, de não ter tido uma boa mãe, ou que a mãe exagerou em alguma coisa. Então, ela sempre essa repetição de padrões. A sensação materna é muito gostosa. Gratificante, é não gratificante tenha demais saber que tem os filhos que dependem desse cuidado, enfim. Mas vamos lá, pode nos orientar especificamente sobre cuidados com o casamento, para que então um casal comece hoje a pensar na qualidade desse relacionamento, sendo dando continuidade ao que eles têm feito ou aquele casamento que perceba o marido ou a mulher que eles têm faltado um com o outro enquanto parceiros nessa jornada, enquanto homem e mulher, não como pais, não como cuidadores, não como administradores do lar, mas como casal. Por onde a gente começa a organizar o passo a passo? Eu diria, Darleide, e a você que nos vê, nos assiste nesse momento, eu creio num movimento, numa espécie de um movimento, sabe? Eu estou fora do Brasil, então quando a gente vê assim, a gente tem vontade até de contribuir, mas a gente sabe que essas contribuições que nós podemos dar, elas precisam ter uma base, e a base é a família. Tudo começa em casa, na realidade. Então, eu fico naquela esperança de que você que está participando do programa hoje, que você começasse a fazer diferente na sua família. Então, e que você até passasse para nós algumas experiências depois, fizesse da Novo Tempo um canal onde você pudesse trazer, aportar suas experiências para que daqui pudessem também ser repassadas para outras pessoas. Mas o primeiro passo, na minha opinião, é tomar a consciência de que eu preciso fazer alguma coisa pelo meu casamento. Eu preciso me colocar de uma forma que eu não é de uma hora para outra que eu vou dizer, a partir de hoje eu não vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar do meu casamento. Não, não é isso. Mas você vai ter a consciência de que eu preciso tirar tempo desse cuidado exagerado, porque o cuidado, Darleide, nem sempre o que nós chamamos de cuidado é cuidado. Então, por conta dos problemas que você mencionou no programa do dia 10, que eu assisti muito bem, aquele corre-corre da vida dos pais. Então, por conta disso, esse cuidado que nós temos hoje, muitas vezes ele termina prejudicando os filhos. Claro, mas e na vida prática? Vamos lá, é o diálogo. Me fala sobre esses pontos assim que os casais vão perdendo por causa dessa dedicação exclusiva a filhos, a trabalho.
como que a gente pode parar e pensar? Está faltando diálogo? Está faltando tempo um com o outro? Está faltando o diálogo, está faltando a Paciência. paciência, entendeu? De ouvir ao outro, né? De dar atenção. Parece que depois que a gente casa, o outro não pode falar mais nada, porque a gente está sempre julgando o que o outro fala. Então falta uma escuta no Se sentindo casamento. acusado, né? Sim, sim, falta essa escuta, você ouvir com atenção. Você não achar, pelo fato de você é casado com aquela pessoa, que você tem o direito de julgar o que a pessoa está dizendo. Muitas vezes você quer falar, você quer abrir o coração para alguém. E onde lá no Uruguai, por exemplo, o índice de depressão é muito grande. Eu estive nessa região aqui de Blumenau, em Santa Catarina, Pomerode, uma cidade chamada Pomerode. A gente vê a situação das pessoas porque elas expressam poucos sentimentos, então não há mais espaço. A família, como que estivesse deixando de ser um espaço onde as pessoas expressam aquilo que de mais nobre elas possuem, que são seus sentimentos. Então elas prendem. Então, à medida que você vai prendendo, você vai matando a relação. Quando você não consegue expressar seus sentimentos, quando você não consegue encontrar um espaço onde você seja respeitado naquilo que você sente, eu posso discordar de alguém naquilo que ela pensa, é uma coisa, mas naquilo que eu sinto, é aquilo que mais nobre eu tenho, é o meu sentimento. Então, eu creio que a família precisa recuperar isso, e no casamento, e com uma urgência da lei, porque senão, aí nós vamos nos fechando, e daqui a pouco você não fala mais nada, você fica calado, e você vai morrendo, você vai entrando em depressão dentro da família. Quando a pessoa diz assim, mas o que falta para você? Você tem tudo, você tem um lar, você tem uma casa, você tem filhos, você tem um bom trabalho. Como se isso fosse bastante para a alma humana, para a natureza humana. O ser humano, eu li um livro há pouco tempo, que aquele livro me chamou muita atenção. O livro dizia assim, eu preciso lhe dizer o que eu sinto. Eu preciso lhe dizer o que eu sinto. Mas para que eu possa lhe dizer o que eu sinto, não importa se na família, na igreja, na escola, no trabalho, eu preciso encontrar um espaço onde as pessoas respeitem o que eu sinto. Então, esse sentir precisa ser respeitado. Até uma forma até de mudar, de alterar o sentir. Mas, pastor, muito interessante essa sua colocação a respeito de eu posso discordar do que você diz, do que você pensa, mas eu não tenho direito de discordar do seu sentimento. Essa reação sua com uma angústia, uma falta, uma tristeza, um desejo de ser atendido em alguma necessidade precisa ser olhado. E isso é ser humano de verdade. Gostei disso, gostei de pensar dessa maneira, porque realmente, às vezes, nós discordamos do sentimento. Até nós vimos assim, mesmo em família, o marido que vai dizer assim, você sempre chora, chorona demais. Uhum. Ou a esposa que vai dizer, você também fica aí calado, quieto, não fala nada. Tá, mas como é que a gente vai ouvir esse sentimento se não pararmos para dar lugar ao outro de ser quem ele é? Perfeito. Eu creio que o resgate do cuidado hoje é o resgate desse sentir, de você entender esse outro. Muitas vezes a gente faz determinadas críticas a pessoas, pessoas até que fazem algumas coisas ou que usam algumas coisas que dentro dos nossos padrões aquilo não é o melhor. Mas eu preciso entender que ali está uma pessoa que tem seus sentimentos e que eu os desconheço, né, os primeiros que eu desconheço. Então é importante essa relação do sentir, entendeu? Antes, eu sempre dizia, quando eu ia no sepultamento, num momento assim muito difícil, numa família, às vezes eu falava alguma coisa, olha isso, hoje não, hoje eu não me preocupo tanto em falar. Eu me preocupo em ver chegar, dar um abraço, me colocar à disposição, para que a pessoa possa sentir até vontade de expressar o que ela sente. Né? Um dia desse eu estava vendo uma pessoa expressando para mim, contando para mim que sentiu vontade de tirar a própria vida. Entendeu? Uma relação de uma confiança extrema, ela conta aquilo ali para você e você entende o que passa, a luta que passa, a angústia que vai no coração de uma pessoa. Eu não posso dizer, olha, não toque nesse assunto, você não... Que é isso? Você está louco, rapaz? Fala um negócio desse? Não, não posso, eu preciso dar o lugar, a escuta para esse sentimento. Porque ele é legítimo, faz parte das lutas humanas. Então eu preciso recuperar isso no casamento. Porque se eu não recupero, aí pode aparecer alguém que escute a minha esposa com a atenção que ela precisaria encontrar dentro do casamento. Eu preciso fazer isso com meu filho, porque se eu não escuto o meu filho, pode aparecer alguém que o escute com a intensidade, com o interesse, e aí isso vai carregar a pessoa. Quem escuta, carrega, a realidade é essa.
Quem escuta, quem dá atenção aos sentimentos, a pessoa termina carregando essa pessoa consigo. Então, nós, como casais, precisamos recuperar isso. Nós perdemos a beleza de chorar no dia do casamento, aquela emoção, aquilo foi embora. Por quê? Porque nós fomos nos envolvendo com outras atividades, com outras tarefas que são importantes e perdemos aos poucos isso. Algumas pessoas já vêm de famílias onde elas têm dificuldade em expressar sentimentos, né? A gente entende isso. Mas tudo é possível aprender dentro do casamento. Então, o primeiro passo seria esse. Ótimo. Então, um casamento de qualidade requer essa percepção do sentimento do outro. Muito bom. E muitas vezes sem que a outra pessoa diga, expresse alguma coisa, né? Eu vou tentar entender, eu vou tentar dialogar com, digamos assim, como fosse com a sua alma, com o seu interior, não com as palavras. As palavras, elas poderão conter ou não sentimentos. Deixa eu só lembrar aqui para o pessoal que quando nós nos referimos à alma, é esse interior, é esse sentimento, é essa coisa mais profunda. Nós não acreditamos na alminha branca que sai voando para o espaço, tá? Nós não acreditamos e querendo saber mais o que nós acreditamos sobre a vida após a morte, pode pedir um dos nossos cursos bíblicos e nós iremos compartilhar com você. Só peguei o gancho para convidar você para pedir um dos nossos cursos bíblicos. Teremos muito prazer em compartilhar contigo, tá bom? Vamos lá. Então, esse seria um ponto. O outro ponto seria a questão do cuidado com os filhos. Eu preciso dedicar mais tempo para o casal, mas esse tempo eu vou tirar de algum lugar. Porque hoje você, na economia do nosso tempo, você não tem como fazer malabarismo com o tempo, né? Eu vou precisar de tirar de algum lugar. Então, o que eu tenho acompanhado e sugerido aos casais é que desde o nascer da criança, que o casal já vá administrando isso. Então, algumas pessoas até acham que não é bom, eu conheço outras correntes que não pensam assim, mas eu creio que quando nasce a criança, desde o início, já ter o seu espaçozinho. Nada de você tirar, já deixar na cama com os pais ali e tal, já tem o seu espaço, ainda que seja ali no quarto, às vezes uma necessidade, mas o seu espaçozinho. Dr. Elcimar Coutinho, um médico baiano, ele diz que quando uma criança nasce, ela sai carregando do corpo dessa mãe mais de 4.500 aromas, diz o Dr. Elcimar Coutinho. Verdade. Então, eu estava há pouco tempo em Belo Horizonte e fui dormir numa casa e senti ali o cheiro da cama da minha mãe. Foi uma das noites mais abençoadas da minha vida. Dormir tranquilo. Por quê? Porque são coisas que ficam na nossa memória, você não se desfaz delas com facilidade. Sabe, doutor, hoje eu conversava com quem? Acho que eu troquei algumas mensagens com o pastor Bechara. Bechara, meu pai na fé. Manda um abraço para ele, para a igreja árabe. Beijo para o pastor Bechara, para Nájila, minha mãe na fé. Nájila, querida, maravilhosos. E aí nós falávamos a respeito de criar boas memórias. Se nós bem soubéssemos, nós talvez recuperaríamos, mas mais que isso, nós teríamos construído mais felicidade na vida de outras pessoas, criando boas memórias, na ligação com os filhos, nos relacionamentos de modo geral. Sabe alguém lembrar assim desse cheiro bom, daquele encontro bom, daquele dia bom, daquela hora boa, daquele momento em que você fez bem para o outro, que alguém te fez bem. Outro dia até comentei, não sei se nesse programa, mas comentei que assim, eu sonhei que eu estava, sei lá, caindo, alguma coisa, não lembro que eu estava sonhando, parecia um pesadelo, mas eu lembro de ter acordado com meu marido, me abraçando assim, e parecia que ele estava abraçando o neném. Ele ia, calma, amor, tá tudo bem. Até hoje eu sinto aquele momento e eu falo para ele assim, amor, se eu sonhar de novo, faz igualzinho, faz daquele jeito. Criou uma memória boa, uma coisa gostosa de ser cuidado, de ser amado. Se bem soubéssemos, nós promoveríamos melhores momentos para criarmos mais memórias de afeto. Salvaria tanto relacionamento. É verdade. Eu tenho, você falou em Nájila e pastor Bechara, Nadim, Cássia, que são cunhados, Nadim é irmão de Nájila. Então, são pessoas que deixaram memórias assim, muito ricas na minha vida. São meus pais na fé. Maravilha. Então, assim, os elementos emocionais desses sentimentos, dessas memórias, são fantásticos. Eu tenho feito referência ao Dr. Ivan Esquerdo, que é um argentino naturalizado brasileiro. E o Dr. Ivan diz o seguinte, que as boas memórias, elas têm sempre... A emoção é um grande modulador dessas memórias. Isso é por isso que você não esquece
Onde você estava quando as Torres Gêmeas caíram, quando Ayrton Senna morreu? Isso porque existiria o elemento emocional na memória. Então, na família, a mesma coisa. Se eu quero deixar boas memórias aos meus filhos, eu tenho que ter consciência de que esse elemento emocional, esse afeto, esse carinho é fundamental. Só não pode ser exagerado. Porque se exagera, se esse cuidado exagera, vai prejudicar o filho. Ao invés de ajudar, dar autonomia, porque o cuidado, o ser humano, ele depende sempre do cuidado para nascer. Para nascer, não somente o nascimento da mãe, como também para nascer para a vida. O ser humano, assim, ele vai depender sempre de cuidado. Então, o cuidado tem como objetivo fazer com que o outro nasça. É o nascimento do outro. O cuidado, o objetivo sempre é o nascimento do outro. O cuidado não é para perpetuar a infância. Eu vou ter um filho agora com 70 anos que é uma criança para mim. Não, não é isso. O cuidado não é. O cuidado é porque o outro nasça. Se não há nascimento do outro, o cuidado não é efetivo. Ele nasça e se independa. Independa. Então, por isso que eu digo, na cama, se puder, já deixa separadinho. Então, às vezes a criança cai, às vezes não teve nada, coisa de uma queda normal. Então, aí os pais já ficam com aquele desespero porque a criança caiu. Não, caiu, não tem, deixa levantar. Se precisar, dá um suporte, dá a mão. Uma coisa é eu dar a mão para uma criança levantar, uma outra coisa é eu levantar uma criança. Então, eu vou ensinando essa criança a ter autonomia. Porque se eu cumprir bem o meu papel de pai e de mãe, eu vou cumprir por um tempo. Eu não vou agora estar com 70 anos, 80 anos, fazendo esse papel, dando suporte para os meus filhos, quando eram eles que deveriam estar me dando suporte agora. Muito bem, nós vamos para o intervalo e vamos continuar. Estou entendendo que a sua preocupação é deixar muito claro que nós devamos evitar os exageros no cuidado com filhos e voltar-se para o lugar de marido e mulher, consolidar essa relação para que nisto os filhos tenham aprendizado, segurança, confiança, bem-estar. E assim nós teremos famílias melhor ajustadas entre estes, com laços de profundo afeto. Nosso intervalo é bem rapidinho, já tem uma moça que nos escreveu dizendo assim: e quando a gente se separa por causa de uma traição, sou obrigada a perdoar para criarmos juntos a nossa filha? Pode parecer que essa pergunta está fora do contexto, mas não, ela é ótima. Dá gancho para a gente discutir ainda mais no segundo bloco, no segundo momento desse programa, e nós esperamos você até já. Vamos continuar juntos aqui no consultório? Deixa eu lembrar a você que nós temos a revista Fique Leve. Já te falei, mas vai que você ainda não lembrou de ligar para a gente e pedir. Por exemplo, nós temos aqui lições neste curso de saúde a respeito do que você precisa pôr em prática para ter uma saúde melhor. Como cuidar do sono, como cuidar da respiração, como cuidar do alimento, como cuidar da vida toda. E cuidando assim, você vai ter uma família melhor cuidada. Claro, porque quando você cuida de si mesmo, cuida de si mesma, a família toda vai ser beneficiada. Então liga pra gente, pede esse curso de saúde chamado Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. 0 operadora 12 21 27 31 21. Diz assim: quero receber aquela revista que ensina a gente a ter mais saúde, a ser mais feliz. Combinado? É presente nosso para você. E obrigada aos Anjos da Esperança que nos ajuda a fazer essa mensagem chegar a tantas pessoas. Todos os dias a Novo Tempo envia milhares de cursos para todo o Brasil, gratuitamente. Por quê? Porque o Anjo da Esperança, aqueles que são os nossos ajudadores, os nossos parceiros no dia a dia, nos ajuda a fazer tudo o que fazemos aqui. Tudo que você vê e até aquilo que você não vê, mas nós te contamos. Como, por exemplo, enviar cursos bíblicos, enviar um curso de saúde para quem quer cuidar da vida e ser mais feliz. Tá aí o telefone, liga pra gente. Hoje nós estamos falando sobre casamentos com qualidade, como ter um casamento com melhor qualidade. Precisa olhar um pouco mais para sua família, precisa olhar um pouquinho mais para sua relação aí dentro de casa. Daí pode começar uma nova jornada cheia de surpresas. Ah, Darleide, mas meu casamento não vai lá muito bem, estou passando por umas crises, meu marido não está nem aí para mim, ou minha mulher também não está nem aí. Muitas queixas, e tem uma aqui, sabe? Uma moça nos escreveu dizendo: então, falando no cuidado com os filhos,
né? O cuidado com os filhos. Como me comportar, por exemplo, diante de uma traição? Meu marido me traiu. Agora sou obrigada a perdoar para criarmos juntos a nossa filha? Não, eu acho que o perdão não é uma coisa obrigada, né? O perdão é uma coisa que vem, brota de uma relação em que você reconhece que o outro, embora tenha falhado, esse outro se arrependeu. Se você percebe que há arrependimento, se percebe que há tristeza, se percebe que há disposição, inclusive a vontade de reparar o erro cometido, aí sim, esse perdão vai brotar mais facilmente do seu coração para essa pessoa. Quando você diz assim, que eu sou obrigada a perdoar por conta da nossa filha, não, eu acho que a filha não pode estar nesse jogo. Porque se eu coloco minha filha nesse jogo e mantenho uma relação infeliz, digamos assim, amanhã essa filha vai carregar o peso, porque ela vai olhar para essa mãe infeliz e vai dizer, olha, porque eu suportei o seu pai, que eu fiz o seu pai, por causa de você. Então a filha não pode estar nesse jogo. Se você vai ficar com seu esposo, é porque você o perdoou, você o ama, porque você vai dar uma nova oportunidade a ele, mas não coloque a sua filha como sendo a causa, senão o peso vai ficar sobre essa garota, tá bom? Mas se você percebe que há sinceridade, que há disposição, que há vontade de reparar o dano cometido, né? Então, se há isso, eu creio que você e Deus podem muito bem, em oração, você ver a situação sua e dele, tá bom? Mas deixa a filhinha um pouquinho separada para não ficar o peso sobre ela. Muita Muita responsabilidade para uma sobre ela, criança, né? E depois pesa, ela vê essa mãe chorando, desesperada, com depressão, ou se essa mãe faz uma bobagem, ou o pai é assim, meu Deus, tudo isso por minha culpa. Minha mãe só suportou isso por minha culpa, por minha causa, para que me desse segurança, ela suportou. Minha mãe é infeliz para que eu seja feliz. Não existe essa relação, tá? O único cuidado devido é com a alienação parental, não é? Sim, Também sim. por não perdoar este homem, não perdoar a esta mulher, se fosse o caso, o fato do não perdão para reatar essa relação, para permanecerem juntos, muitos de nós caímos na armadilha da vingança, do ressentimento e colocamos os filhos como escudo nessa relação para proteger, não é nem para proteger-se, porque no final das contas todos se ferem, especialmente a criança, mas para causar um impacto e dizer, olha, você não tem mais lugar aqui e todo o ressentimento vem à tona com um filho entre esses dois adultos que poderiam resolver de outra maneira. Então, uma coisa é permanecer junto e esse perdão, como bem dito ao pastor, deva ter o seu devido lugar. Mas outra coisa é a alienação parental, é tornar o filho um refém de uma relação doentia, rancorosa, onde há muita mágoa, muito ressentimento e essa criança, por exemplo, pode ser colocada em lugar também de muito sofrimento. Inclusive, é levar em consideração que para essa menina, não sei a idade dela, Darleide, mas para essa menina, essa figura masculina já, pela experiência agora que ela deve saber, né, já lhe é assustadora. Ou seja, foi ferido o lado masculino, essa figura masculina, essa menina já tem um certo receio por conta do que o pai fez. Então, se a mãe não toma cuidado, ela termina prejudicando mais ainda esse lado dessa menina, essa afeição pela figura masculina. Então, é importante, eu não posso desconstruir essa necessidade, eu não posso prejudicar a construção dessa figura masculina na vida da minha filha, nem na vida do meu filho. Então, quando eu começo a dizer, olha, seu pai não presta, eu não estou prejudicando o pai, estou prejudicando o próprio filho, porque a referência masculina está indo embora. Eu não vou confiar em homem nenhum. Se eu não pude confiar no meu pai era tudo que minha mãe dizia, é melhor você tratar o seu esposo como uma pessoa que errou e que pode se reparar esse erro e com a ajuda de Deus, do que eu terminar complicando mais para a própria menina. Mais uma pergunta, o que fazer no relacionamento onde tenho que ficar explicando a necessidade do carinho, do amor e da compreensão? Eu estou errada em me separar porque eu não recebo carinho, amor, compreensão? Eu acho, Darleide, que às vezes essa pessoa que não dá, às vezes até porque não recebeu. Existe um processo de vitimização. Ou seja, eu não recebi, então eu não aprendi a dar. Então, se eu venho de um lar onde eu aprendi, eu recebi dos meus pais, eu recebi de outras pessoas, eu recebi carinho e aprendi a dar carinho, e me casei com uma pessoa que não sabe dar carinho, eu vou colocar esse meu lado à disposição dessa pessoa. Eu vou como se eu fosse ensinar para ela a dar carinho. Agora, o problema todo é que muitas vezes a gente cobra da pessoa quando ela não sabe oferecer. Então eu vou dar, porque carinho, amor, respeito,
As pessoas só aprendem na convivência. Eu aprendo a dar carinho quando eu estou recebendo carinho. Eu aprendo a amar quando eu estou sendo amado. Então, é uma relação que eu não posso cobrar de alguém que eu acho que, em tese, não sabe. Eu vou oferecer, na esperança de que, ao oferecer para esse outro, ele aprenda e possa também dar, não só para mim, como para outras pessoas, para a própria vida. Então, mas o problema é que a gente cobra muito às vezes, de quem não sabe, quem não teve uma experiência. Nós não temos muita paciência de que há um processo em curso e que essa pessoa vai aprendendo durante o processo. É verdade. Mas não dispensamos ou não tiramos a legitimidade da falta que esse outro que não recebe sente. Isso é legítimo, é razoável, mas como bem dito outra vez, não há outro jeito de angariar carinho e amor senão dando o que tem para oferecer. A gente sabe que é difícil, né? mas é o caminho mais seguro. Mais seguro. Verdade. Como trabalhar em nós mesmos para termos mais cuidado em relação aos cuidados excessivos que temos com os nossos filhos? Como encontrar o equilíbrio, meio termo? Meu atual marido, padrasto do meu filho, sempre chama a minha atenção para esse cuidado excessivo. O padrasto, então, deve achar que a mãe excessivamente cuida desse filho. Mas, quando vejo, já atendi, já fiz. Muitas vezes essa mãe que o esposo se foi, né, e o menino fica só com ela, né, depois vem uma outra pessoa, ela tenta fazer para esse filho o papel de pai e de mãe. Ela tenta dar é como se o pai foi embora, então eu vou compensar. E nessa compensação pode haver realmente exageros, né? Então, o ideal é ouvir um pouco o seu esposo. Eu acho que o que ele tem a dizer é importante, porque ele pode equilibrar esta relação. E não somente ouvir, como também provocá-lo, puxá-lo um pouquinho para fazer esse papel de pai. Eu não sei a idade desse garoto, mas fazer esse papel também de pai, a fim de que ele não venha sentir falta dessa figura masculina. Uma coisa da lei que a gente percebe muito é que, às vezes, há determinadas pessoas que querem fazer os dois papéis. Eu quero ser pai e mãe. Minha mãe mesmo dizia isso muito para nós. Eu sou o pai e a mãe de vocês. Nossos pais se separaram. Mas hoje a gente sabe que não existe, não tem como você fazer os dois papéis. Eu sou mãe, eu faço meu papel de mãe bem feito. Vai faltar o papel de uma figura masculina, que pode um avô, um tio, um pastor, um padre, alguém fazer esse papel. Mas eu, como mulher, não posso fazer esses dois papéis, de homem e de mulher, porque senão eu vou confundir a cabeça do meu filho. Eu preciso fazer o meu papel de mulher bem feita, ou eu preciso fazer o meu papel de homem bem feito. Não posso querer fazer o papel do outro. Eu não sei se é complicado isso ou se dá para entender. Claro que dá. Eu preciso fazer bem o meu papel. Porque quando eu digo eu sou pai e mãe, eu estou passando para meu filho uma ideia meio confusa da sexualidade. Porque eu não sou pai e mãe. Ou eu sou mãe, ou eu sou pai. Então, espera-se que eu faça o papel ou de pai ou de mãe, bem feito, somente isso. Claro que quando uma mãe fala isso, como a sua falava, provavelmente é no sentido de que trabalhava e etc. Figurado. Mas se isso não for trabalhado ao certo, especialmente as crianças de hoje, que são mais ligadas, mais antenadas, elas ficam procurando nas entrelinhas e vão absorvendo, tem muita informação ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar tanto com a palavra quanto com a atitude. E, de fato, não dá para ser mãe e pai. Tem que ser mãe bem feito e pai muito bem feito, para que a coisa fique melhor. Você pode continuar escrevendo para a gente, falando com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Aproveito para mandar um abraço para quem está com a gente, mandando mensagens também e trazendo a sua história e dizendo muito obrigada. Você confia, você acredita. Olha essas pessoas que estão trazendo das suas questões pessoais. Para nós é tão importante, tão significativo. Lembra você que os nossos programas todos ficam no nosso canal no YouTube, todos os programas passados. E cada programa é um momento terapêutico. É muito gratificante quando alguém diz, tenho aprendido, cada dia mais tenho aprendido com vocês. Essa semana uma moça me escreveu dizendo que ela resolveu, enquanto trabalhava, ficar ouvindo os programas. E ela disse, Darleide, tem um mês mais ou menos que comecei a fazer isso. E quanta coisa já aprendi e quanta coisa ela já pode ver mudada em sua experiência. Porque é assim, é um ouvir para fazer, é um ouvir para buscar, melhorar, crescer. E assim nós vamos. Obrigada. youtube.com/consultório-UNT é o nosso endereço, é o nosso canal. Se inscreve no nosso canal e fica com a gente nessa grande família chamada Novo Tempo também. Vamos lá? Doutor, vamos lá.
Com o tema casamento com qualidade, nós já falamos sobre respeitar os sentimentos, nós já falamos sobre diálogo, já falamos nisso tudo, colocar os filhos no seu devido lugar e não esquecer de ser casal. Mas vamos considerar que homens e mulheres às vezes se desencontram demais nessa experiência. Fala um pouquinho a respeito do papel do homem na atenção à sua família, na atenção à sua mulher. No caso, o casamento com qualidade. Às vezes a gente acaba falando um pouco mais a respeito do papel da mulher, o que é muito lógico também, é uma atuação muito consistente. Mas dá um recadinho para os meninos, dá uma orientação, eles são tão queridos quando bem orientados. Eu tenho encontrado muitos homens querendo às vezes fazer o papel da esposa. Às vezes, quando o filho nasce, ele quer fazer o papel da esposa e termina confundindo a cabeça do filho e ele também. O Winnicott dizia assim, que se você quiser cuidar bem do seu filho, cuide da mãe do filho. Cuide da sua esposa, que ela vai ter tranquilidade para cuidar do seu filho. Então, eu vou ajudar a minha esposa a desenvolver esta relação boa com o meu filho. Para isso, eu preciso de cuidar da minha esposa. Então, é uma boa dica. Muito uma boa dica. Então, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou ajudar minha esposa nas suas tarefas. Algumas esposas têm reclamado que o esposo, às vezes, se acomoda um pouco em casa, entendeu? Deixa todas as atividades da casa sobre os seus ombros. Então, o que eu percebo é que a esposa se sente muito mais segura quando o esposo participa das atividades delas, né? Então, isso ajuda um pouco as esposas. Uma outra coisa é, quando os filhos chegam à adolescência, principalmente, o pai tem um papel fundamental de dar uma certa... A mulher já se desgastou esse tempo todo, então eles entram mais aí no dia a dia desse filho, poupando um pouco a esposa, né? E outra coisa que eu vejo ainda, que as esposas reclamam, é quando todas as coisas ficam sob a responsabilidade delas. Vamos supor, o lado bom eu faço. Eu sou um pai que o que meu filho quer, eu dou. Então, mas quando é uma coisa ruim, vá falar com sua mãe. Então, termina deixando, a mulher fica como ruim. É a durona, é a chata e tal. Então, porque às vezes o pai não assume o seu papel. O homem tem um papel fundamental na estruturação de uma família. É ele que traz o equilíbrio, né? Então, eu não posso deixar de assumir a minha responsabilidade como esposo. Agora, eu queria falar sobre algumas dicas. Pode ser, Darleide? Estou esperando. Pronto. Agora, vamos para as dicas dos filhos. Começar pelos filhos, tá bom? O que você pode fazer com seus filhos para melhorar essa relação, para sobrar um tempinho para você investir no seu casamento? Primeiro, ajude seu filho a trabalhar desde cedo. Coloca o filho para fazer uma atividadezinha, porque se você começa cedo a dar uma atividadezinha para o seu filho, e que seja uma coisa prazerosa, sem ter aquela cobrança e tal, isso vai facilitar para você, porque ele vai pegar gosto e vai te ajudar depois. Uma outra coisa, separe um dia, a gente tem brincado até com os filhos sobre isso, eles gostam, separe um dia para você fazer a comida para os seus pais. Aí eles se organizam, lógico, tem crianças que não podem estar mexendo com fogo, a gente sabe disso, mas naquilo que eles podem fazer, eles sentem uma felicidade tão grande, Darleide, aquilo vai pegando gosto, ou seja, eu estou criando memórias com esses conteúdos emocionais. Ideia boa. Então, tira um dia, separa um dia para você sair com seus filhos, para vocês fazerem o que eles quiserem, num parque, numa coisa assim. Ou seja, essa parte lúdica, o brincar, né? Então, você vai ajudando o seu filho. Um dia desse eu encontrei um moço, um garoto já com 14 anos, nunca tinha ido à escola sozinho. Eram os pais quem o levavam. Aí eu combinei com ele, olha, vamos fazer um acordo? Os pais tinham um carro, lógico. Vamos fazer um acordo? Já foi de ônibus alguma vez para a sua escola? Eu disse, nunca fui. Combinamos com o pai para ele tirar um dia para levar o filho de ônibus para a escola. Já com o objetivo de ensinar, filho, se um dia papai não puder vir, mamãe não puder, você já sabe pegar o ônibus. E ele fez isso. Então, fez uma semana, foi a semana inteirinha com o filho de ônibus para a escola. E o filho se sentiu muito mais seguro. Então, ajuda seu filho, tira um dia para comprar o pão ali na mercearia, na padaria, uma coisinha que você fica de cá do portão olhando, mas coloca o dinheiro na mão dele, filho, vai lá buscar o pão. O filho vai se sentindo seguro com isso. Então, eu estou dando autonomia para o meu filho, eu estou criando um filho para a vida, não é para estar dependendo de mim a vida toda, né? Então, eu vejo que tem filhos até para amarrar o cadastro do sapato, minha mãe, faça aqui e tal. Então, não é por aí. Aí não estou cuidando, porque eu cuidar é para que o outro venha nascer. Essas são algumas dicas para os filhos. Dos pais com os filhos. Agora, dos pais, vocês dois, né?
primeiro, daquela questão dos sentimentos. Ouça mais. Quando seu esposo estiver falando, ou sua esposa estiver falando, ouça, mas ouça com atenção. Evite fazer aquela cara feia, aquela coisa que a gente faz às vezes, né? Na psicanálise, quando você está atendendo em psicanálise, o psicanalista fica do lado de trás, para que o paciente não veja o seu rosto, porque qualquer sinalzinho que você faz pode inibir a expressão de algum sentimento que ele queira passar. Então, ouça com atenção, faz um propósito com você mesmo de ouvir até o final, sem interromper, mesmo que seja uma coisa que você já sabe, que você está acostumado, que você está zangado com aquilo, mas ouça, faz bem, você pode mudar o seu casamento só a partir da escuta. Ouça. Uma outra coisa que você pode fazer, tira um dia, deixa os filhos com os avós, com os tios, e separa aí, tira um diazinho na semana, uma vez no mês, uma vez cada 6 meses, como você quiser, e vai numa pizzaria, ou passa uma noite fora, faz um... Entendeu, Darleide? Começa a mostrar para o teu filho, para os teus filhos, que vocês têm vida, e que a vida é linda para vocês. Outra coisa, se abracem perto dos filhos, tem casais assim, não, eu não posso dar um beijo perto dos meus filhos, porque... Não, pelo contrário, quanto mais eles veem isso, eles vão aprendendo a fazer isso depois no casamento. Quantas pessoas que chegam em casa com aquela cara assim fechada, porque seus pais eram assim? Não havia afetividade, não havia abraço, não havia nada. Mas escreve uma cartinha, o bilhetinho do bolso, o WhatsApp não substitui. Se deparar daqui a pouco um bilhete, olha, eu te amo, estou aqui orando por você. São pequenas coisas. Minha esposa, eu quero mandar um beijo para ela, está em Poços de Caldas, na casa da minha cunhada. O nome dela? Leia, está na casa de Valdete, lá em Poços de Caldas. Leia, uma semana retrasada, semana passada, fez um jantar para nós, à luz de vela, fantástico. Eu em casa encontrei tudo escuro, pensei até que a companhia de eletricidade tivesse cortado a energia, tudo escuro, daqui a pouco ela acendeu as luzes, que coisa fantástica, ganhou meu coração. Ela não iria viajar com a gente, né, porque alguma dificuldade. Aí depois daquilo, disse, minha filha, vamos, mas a passagem da casa não tem nada não, vamos assim mesmo. Muda. Quando você faz alguma coisa, muda, saia da rotina. Se você insistir em ficar na rotina, quando seus filhos forem embora, você vai ficar num desespero tão grande que você vai querer acompanhar seus filhos. Pode estar na China, no Japão, porque você só sabe ser mãe e pai, você não sabe fazer outra coisa. Você vai olhar para o teu marido, vai sentar assim à mesa, olhar para a cara, você vai ver um estranho perto de você. Uma coisa chata, você, meu Deus, o que é que eu estou fazendo desse casamento? Mas não é o casamento, é porque você não investiu na relação. Então, eu estou voltando para o Uruguai amanhã, mas eu queria tanto levar, assim, eu vejo o Brasil, tem hora que me dá uma dor no coração tão grande quando eu vejo as coisas acontecendo no Brasil, como estão destruindo a família, as nossas famílias, é uma coisa maldosa. Olha, eu estou vivendo no Uruguai, lá se você for, a televisão não é para isso, a televisão não é usada para destruir as famílias. Há um compromisso de se construir uma sociedade. No Brasil, parece que é um compromisso em destruir a sociedade, destruir a família. Então, graças a Deus que nós temos aqui como a Novo Tempo e outras estruturas que têm feito esse contraponto. Mas o que eu queria pedir para você, eu acho que eu queria pedir, mas não sei pedir, mas eu vou tentar pedir. O que eu quero pedir para você é que a gente faça alguma coisa, que a gente crie uma espécie de um movimento onde você invista mais na sua família, que você diz, olha, não vou ficar olhando as coisas que estão acontecendo, eu vou fazer alguma coisa por mim, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu vou proteger, eu vou amar, eu vou estar com eles em qualquer momento que eles precisarem de mim. É isso que eu vou fazer. Então, o que eu queria levar daqui, Darleide, era isso. Eu queria tanto a gente ver no nosso país uma onda, mas uma onda de construção, um apelo onde construtores de uma sociedade, onde a gente tivesse assim iniciativas que a gente pudesse até compartilhar essas iniciativas. Olha, eu estou fazendo isso, está dando certo, estou fazendo aquilo, está dando certo, para que outros fossem motivados também a fazer. Era o que eu queria pedir para vocês. Mas perfeito. Tá bom? Essa é a proposta, né, do Evangelho, de reconstruir, de restaurar, de fazer de novo, de nascer de novo. É aquela rápida reflexão que eu fiz no começo do programa. A gente precisa rever a situação de dentro de casa. Eu preciso olhar para o meu casamento, eu preciso olhar para a minha maternidade, você precisa olhar para a sua paternidade,
porque é dentro de casa que nós podemos, nesta microsociedade, fazer um movimento seguro, confortável, para que depois, quando os nossos filhos saírem à porta e a partir daquela porta da rua, ele vai enfrentar as mais diferentes ideias, possibilidades, e vai chegar um momento em que ele vai escolher o que ele quer, se foi aquilo que ele aprendeu dentro de casa, se foi aquilo que ele experimentou de tão bom, de tão confortável, de tão aconchegante dentro de casa, ou vai se arriscar em outros caminhos. Mas, de fato, a gente precisa sair da palavra e ir à prática. Essa é a questão. Nós precisamos, eu sempre digo, doutor, que nós não temos muitas vezes o respeito daqueles que não são cristãos, daqueles que não têm fé alguma. Nós não somos bem vistos como cristãos e hoje, e nesta semana, e no ano todo, nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Que coisa mais linda! Aproveito até para sugerir a você, vou abrir um parêntese e dar uma dica de leitura a você. Uma das melhores leituras a respeito da Reforma Protestante que eu fiz nos últimos dias, outra vez, foi a que está no livro O Grande Conflito. O Grande Conflito traz, assim, os detalhes daqueles dias, uma riqueza daquela história, mas, enfim, está na história esse momento da Reforma Protestante e o que ela traz para os dias de hoje. Mas a gente precisa fazer reforma todos os dias. Precisa fazer reforma hoje, dentro de casa. Por que tanto adultério entre os cristãos? Por que tanta perversão em família entre os cristãos? Como assim? Como assim esse adultério? Como assim essa traição? Como assim essa negação da família? Se nós estamos pondo Bíblia debaixo do braço, estamos indo à igreja, estamos nos declarando cristãos. Mas a nossa família diz outra coisa. A gente mais se comporta, muitas vezes, como quem não crê em nada, do que como aqueles que creem e sabem de o Deus impossível. O Deus impossível pode entrar na tua casa, pode entrar na tua e na minha vida e fazer a diferença. Apareceu aí no vídeo para você o endereço da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, é onde você pode saber mais sobre o livro O Grande Conflito. Acredite, é fantástico. É de você ler e se apaixonar e ver a história daqueles homens que enfrentaram aquele momento da reforma da fé, trazendo as bases da fé escrita na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Mas e a nossa reforma dentro de casa? E a reforma de todos os dias? Vamos começar reformando o nosso casamento, nossa família? É isso. Quanto tempo nós temos, Carol? 3 minutinhos para nos despedirmos. Muito obrigada por ter vindo aqui e separado esse tempo, doutor. Seu recadinho final para quem está em casa. Meu recado é um apelo para você que tem lutado tanto por sua família e às vezes já pensa até que não há mais nada por fazer. É que às vezes, no meio de tantos atropelos, tanta coisa que já aconteceu, às vezes você olha até sem esperança para a família que você tem, ou às vezes até você fala dessa família que tem como se tivesse somente defeitos. Mas olha melhor para a sua família, ainda dá tempo de recuperar muita coisa. Se você tem algum problema, às vezes tem problema de saúde até mental, sabe, Darleide? Há pessoas que lutam para ser melhores, mas não conseguem por questões até mentais, limitações estruturais que tem. Eu queria fazer um apelo para você. Se você na sua família tem tido muitos problemas assim, se todo mundo acha que você, olha, mas todo mundo está vendo que você tem um problema, você continua negando, busca ajuda. Busca uma ajuda profissional, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca uma pessoa que possa te ajudar, porque no final de tudo você vai perceber que o que faz diferença é a qualidade de vida que você tem com a sua família. O que vai fazer diferença para você é você ver que a sua família deu certo, que pôde recuperar com a ajuda de Deus, ela pôde se recuperar. Então, busque ajuda, é o apelo que eu te faço. Vamos trabalhar e se você não puder andar, busque ajuda, tá bom? A Novo Tempo está aí, Darleide está aí para te ajudar também. Obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor Edson Pinto, que é pastor, terapeuta de família, doutor em psicologia. Foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigada a você pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos nessa jornada? Não é fácil, não. A minha família não é perfeita, a família de Jesus não foi, a sua também não é, do doutor Edson não é. A gente vai lutando. Mas a gente precisa encarar isso com a força e o poder de Deus. Ele é o Deus impossível.
Ele diz que pode promover renovo. Abra o seu coração. Ah, seu marido deixou você e você está sozinha. O Senhor é o teu Deus, o teu marido. Ele não vai te deixar desamparada. Ah, você perdeu a sua esposa, seu casamento se desfez? O Senhor é o teu Deus. Os filhos, você é filho de pais que se separaram e você sofre até hoje? O Senhor é o teu Deus. Encontre o seu lugar de filho e receba o grande amor de Deus. A gente se encontra na semana que vem, aqui em mais um consultório. Um abraço e até lá.